multiplicando essa palavra com outras e outras pessoas. Tá? Então, Karine, por favor, vamos orar? Seu microfone, Karine, seu microfone está com problema. Karine, seu microfone, a gente não está ouvindo ele. Tem algum problema no seu microfone, ele não está aparecendo. Veja aí se você entrou com o microfone, porque ele não está aparecendo e aí a gente não tem como ouvir você. A gente não está te ouvindo, seu microfone não está, tá difícil. Então, vou pedir para o Rolando Zapata, direto do Chile. Por favor, Rolando, acione o seu microfone aí. Karine, dá um jeito aí no seu microfone. Tá bom? Vamos lá, Rolando. Bem, Pai eterno, Pai de graça e misericórdia, queremos louvar teu santo nome, Senhor, porque tu tem sido bom conosco, Senhor. Tua misericórdia tem se renovado em nossas vidas. Nós bebemos disso a cada instante, Senhor, porque em todo momento nós dependemos de Ti. E queremos especialmente, ó Deus, dar-te graças por esse momento que o Senhor nos congrega aqui, nos une para ouvir, Senhor, da parte Tua, Senhor, através do Teu servo, que Tu uses, que Tu abençoes, que Tu dirijas, o Espírito Santo, ó Pai, possa falar aos nossos corações através dele, e que nós atentamente, Senhor, escutemos o Teu chamado, o que o Senhor tem para as nossas vidas, e com alegria o recebamos, com disposição em nosso coração, e com o desejo, Senhor, de pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos indica. Obrigado por esse momento, abençoa todos os meus irmãos, e em nome de Jesus, permaneça conosco, te pedimos, para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Paulo, você fique à vontade, são 9h16, você tem aí entre 50 e 60 minutos para ministrar a palavra conforme Deus colocar em seu coração. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. É uma alegria estar aqui, uma alegria estar com Paulo Emílio, um amigo de muitos anos, companheiro aí de sonhos, companheiro, né, de inquietações ministeriais. Eu amo o Paulo por causa da sua inquietação, por causa da sua contínua vontade, né, de crescer, de mudar, e eu fico feliz com isso. É um prazer estar aqui com vocês, não é? Obrigado pela oração, obrigado pelo convite. Desculpe o meu atraso, eu estava montando aqui, né, meu aparato. Eu estava em casa, mas tem uma reunião depois das 10h30, então já vim aqui para meu gabinete. Isso me atrasou um pouquinho. Mas é uma alegria estar com vocês, é uma oportunidade muito grande de compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão desafiador, que é o tema do discipulado. E o que o Paulo me pediu para compartilhar é sobre, não é, a estratégia, o posicionamento da igreja, naquilo que é o seu chamado principal em tempos malucos como esse, em tempos estranhos, em tempos complicados, né? Eu sei que o assunto Covid-19 já está bastante mastigado, mas eu acredito que não era uma pandemia que deveria nos pegar de surpresa, porque a gente já tinha, não é, muitos avisos do Senhor que nos últimos dias aconteceriam coisas assim estranhas, e eu creio que é um sinal de Deus, é um aviso para nós. Eu creio que, acima de tudo, além de uma grande mensagem, um grande alerta para o mundo em geral, eu creio que é uma manifestação do amor, da graça de Deus, dando mais uma oportunidade ao mundo que está tão longe de Deus se voltar para Ele,
Mas eu creio, acima de tudo, é para a igreja um alerta, é Deus dizendo, prepare a igreja, prepare. Eu creio que um momento como esse, o ano de 2020, requer de nós uma resposta muito equilibrada, uma resposta que misture fé com prudência. Todos nós estamos tomando cuidado com as nossas igrejas, todos nós não queremos, né, nos apresentar para o mundo como sendo um grupo de malucos que infringe leis, que não toma cuidado, que não usa máscara, que não obedece, mas também nós não podemos ser jogados num cantinho, nós não podemos ser abafados, nós não podemos deixar que a nossa fé, a nossa postura de confiança, não é, seja assim, diminuída por causa de uma crise. Então eu creio que nós temos que ser muito equilibrados. Eu acho que é uma chamada de Deus para a gente despertar, né, e descobrir aonde a gente tem que melhorar, onde a gente pode melhorar. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa pandemia é para todos nós uma temporada de grandes oportunidades. Eu creio que é literalmente um kairós de Deus, uma janela de oportunidade que Deus deu para nós, um tempo estratégico designado por Deus, não é, para cada um de nós repensar seu ministério e trabalhar sua colheita. Por isso, quando Paulo compartilhou comigo sobre essa mentoria e um grupo assim, com tanta gente, né, eu fiquei muito alegre, porque eu acho que é isso mesmo, é hora da gente conversar, é hora da gente formar grupos de amigos e com muita honestidade pensarmos tudo que a gente tem que fazer, não é? Eu tenho particularmente, irmãos, tomado esse tempo para fazer 3 coisas principais, não é? Eu creio que eu tenho sentido no meu coração 3 necessidades muito grandes durante essa pandemia. A primeira delas, eu tenho me obrigado e tenho tentado aprender a que esse tempo se torne para mim um chamado de Deus para descansar nas promessas dele. Eu creio que Deus tem algumas promessas para nós. A primeira delas, ele disse para mim, eu creio que disse para vocês, eu chamei, eu escolhi você. Eu creio que ele disse para nós, eu estou com você e estarei com você todos os dias, até dias de pandemia. E ele falou para nós também, eu sou o seu Deus. Eu não sou seu amiguinho, eu sou o seu Deus. Então eu creio que é um tempo da gente, né, descansar nas promessas de Deus, né? A tarefa é muito grande, sem dúvida alguma, o desafio é mundial, mas Deus nos escolheu para isso. Os recursos às vezes são pequenos, a gente fica super limitado. Eu tenho aqui, por exemplo, o prédio onde eu me reúno e prego todos os domingos. Nós temos aqui em Belo Horizonte 11 prédios, 11 unidades, 11 igrejas na cidade de Belo Horizonte, algumas fora daqui também, mas em Belo Horizonte nós somos 11 campos, 11 unidades, e aqui eu me reúno, cabe perto de 3.000 pessoas, nós estamos nos reunindo limitados a 400 pessoas, imagina. Mas Deus diz para nós, não tenha medo, eu estou com você, eu estou usando tudo isso. E às vezes a gente pensa, o progresso é tão lento, a gente tem tanta coisa para fazer ainda, e eu estou descansando e acreditando que nós temos um Deus que pode fazer coisas a qualquer momento. Então, em primeiro lugar, eu acho que para mim tem sido, eu que sou um grande fazedor, eu que sou uma pessoa de correria, de muita atividade, muito trabalho, ficar fechado, dar essa desacelerada foi revolucionário para tratar comigo, confiar, descansar no chamado, na presença e no poder de Deus, descansar nas promessas. Tem sido para mim, eu creio que para o mundo inteiro e para a igreja, um tempo da gente se arrepender dos nossos pecados, né? Eu acho que é um tempo de avaliar e da gente chorar, né? E se arrepender talvez de falta de gratidão, ídolos que a gente vai guardando, né? Cultura mundana que vai entrando no nosso meio. Eu acho que a gente está chocado de ver a reação assim feia do mundo em relação a essa pandemia. Então, eu acho que está bem assim separar. A gente acho que é um processo muito rico de santificação. Tem sido muito legal, mas
Terceiro lugar, para mim, principalmente, eu tenho enxergado essa pandemia como um chamado de Deus à minha igreja, eu creio que para a igreja mundial, especialmente a igreja brasileira, recuperar o terreno perdido. Recuperar o terreno perdido. E eu acho que essa pandemia trouxe para nós, pelo menos para esse grupo grande de pastores com que a gente anda junto, nós temos pensado, né? A minha igreja, a igreja global, a igreja mundial e a minha igreja está pronta para o discipulado? A igreja estava preparada? Será que agora que nós não temos mais programas, conferências, bandas, né, shows, programas bacanas, nós não temos mais a igreja? Nossa igreja estava preparada, nossa igreja estava fundamentada como uma igreja neotestamentária, né, fundamentada no mandamento, né, do grande mandamento de fazer discípulos. Foi feita uma pesquisa aí no mundo inteiro com milhares de crentes, foi dirigida principalmente pela OM, Operação Mobilização, uma missão de evangelismo e discipulado, e foi feito também pela Associação Mundial de Discípulos. Juntos fizeram uma pesquisa, mais de 30 mil crentes de vários países. Quantos por cento se consideram um discípulo que se autoalimenta? Ou seja, quando eu não tenho mais igreja, quando eu não posso ir num prédio, quando eu não tenho a escola bíblica tradicional, eu não tenho o culto, aquela rotina, quantos por si só, né, se autolideram e se autoalimentam? E a resposta foi, como a gente esperava, muito ruim, muito ruim. 8% das pessoas que responderam esse grande questionário disseram: eu não estava preparado para, de repente, não ter a minha rotina de igreja. Eu não tenho hábito de tempo a sós com Deus, de estudo bíblico, do meu devocional. Eu não tenho um método de alimentação, de estudo, eu não tenho um grupo de discipulado, eu estou sozinho agora. 8% respondeu. E quantos, a resposta que mais me impressionou é quantos intencionalmente, né, fazem discípulos? Quantos estão trabalhando em discipular outros? Quantos cristãos que têm o mandamento de ir e fazer discípulos, ensinando os discípulos a obedecer, levando os discípulos ao batismo, à transformação, ao crescimento? Quantos estão? A resposta foi mais desesperadora ainda. 2% dos mais de 30 mil questionários disseram: eu intencionalmente estou envolvido em discipular outras pessoas. Então, olha o quadro que nós vivemos. Eu acho que essa pandemia vem dar uma chaculejada na gente, porque nós temos uma igreja hoje muito grande, especialmente no Brasil, mas em grande parte do mundo, igrejas grandes, nós somos uma porcentagem enorme de pessoas que se chamam cristãos. Cristãos no mundo são 2 bilhões de cristãos, não é? Mas apenas 8% diz que se alimenta, que sabe ir à fonte e que se garante, mesmo se a igreja não puder funcionar regularmente como nós estamos vivendo. Nós temos que mudar a vida de 92% dos membros das nossas igrejas, ensinando-os a serem discípulos que se autoalimentam. E pior ainda, 98% dos membros das nossas igrejas provavelmente não fazem discípulos. Não são pessoas que estão envolvidos num relacionamento transformador, que intencionalmente se aproximam, se unem com pessoas para fazer discípulos. O estado da igreja global é de que 7 milhões de igrejas estabelecidas em todo o planeta, 4 milhões de igrejas estão hoje estagnadas, elas não crescem. 2 milhões de igrejas em todo o mundo estão em declínio e apenas 1 milhão de igrejas no mundo pode dizer que está vivendo crescimento.
que está crescendo e multiplicando, que está fazendo discípulos. Então, nós temos um cenário aí para nós de recuperar o terreno perdido. Então, eu dou graças a Deus por esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de profunda reflexão de liderança, de nós líderes da igreja brasileira, para a gente repensar, não é? Como são os nossos membros no que diz respeito a ser um discípulo e fazer discípulo, e como está a igreja no sentido de ide por todo o mundo e faça discípulos de todas as nações. Como? Se 4 milhões das igrejas estão estagnadas, ou seja, elas não estão indo a lugar nenhum, estão apenas sobrevivendo e cuidando da sua manutenção. 2 milhões estão diminuindo e todos os dias a gente ouve a esse respeito, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, todo ano, milhares de pessoas deixam de frequentar a igreja, igrejas estão se fundindo, prédios caríssimos estão levando igrejas a fazerem acordos acionários para de 3 igrejas abandonarem 2 prédios e se unirem num. Isso é todos os dias. Existem hoje empresas especializadas em fusão de igrejas para sobrevivência, porque estão em declínio, né? Então, nós temos que recuperar o terreno perdido. Eu acho que esse é o seu tempo aí para nós, não é? Eu sou pastor da Igreja Batista Central, como o Paulo Emílio compartilhou. Eu já sou pastor aqui desde 1988, quando eu fui consagrado ao pastorado. Fui pastor auxiliar de um grande pastor durante vários anos. A partir de 92, esse pastor saiu, eu fiquei como pastor interino, e a partir então de 97, eu fui oficializado aqui como pastor da igreja. Em 99 eu vim de tempo integral, eu trabalhava em tempo parcial, pastoreando uma igreja com 270 pessoas, uma ótima igreja, e vivi os primeiros anos como pastor muito fracassado, com muita frustração ministerial, a ponto de querer assim desistir de ser pastor. Eu estava muito insatisfeito com aquela igreja estagnada, com aquela igreja que eu percebia, não é, indiferente demais, muito fria com relação às necessidades do mundo ao redor, baixíssimo comprometimento. Eu conhecia de muitos anos, porque eu me converti aqui nessa igreja. Eu vivi minha vida inteira na igreja, que eu sou pastor, eu já sou convertido desde 1971. Então, eu me batizei em 1973, eu tenho 61 anos, e eu sou pastor aqui desde 88, já vão então muitos anos, né? 30 e não sei quantos anos aí. Mas hoje nós somos uma igreja muito grande, missionária, temos igrejas para todo lado no Brasil, na Europa, no Peru, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, no Nordeste. Deus tem nos dado muita graça, nós somos milhares de membros aqui em Belo Horizonte. E nessa pandemia, irmãos, só nesse período agora de março para cá, nós acrescentamos mais de 9.000 frequentadores à nossa igreja que estão em processo de discipulado, estão em processo de integração na igreja. A pandemia se tornou para nós uma grande oportunidade. Eu estava tão indignado com esse processo de igreja fechada e nós tivemos que fazer uma rapidíssima transição para os cultos online. As nossas células, temos aqui em Belo Horizonte 2.000 células, 2.000 pequenos grupos, somos uma igreja em pequenos grupos, em células. Isso é que nós chamamos de discipulado relacional, são grupos de 10, 12, 15 pessoas que se reúnem semanalmente. Nós tivemos que jogar todas as células para esse modelo aqui de reunião via Zoom. Foi um sucesso estrondoso. Nós não imaginávamos que facilitaria tanto, não é? E as pessoas em casa, sem atraso no transporte, sem aquele cansaço do ônibus. Foi um boom de crescimento, as pessoas... E hoje nós estamos voltando para as células presenciais, mas muita gente diz,
Eu não quero voltar, né? Eu, por exemplo, a minha célula, que é toda terça-feira à noite, eu tenho 3 pessoas da Venezuela hoje participando firmemente, 2 da Inglaterra, tenho gente de Londrina, Maringá. As pessoas vieram, né, se converteram e estão participando conosco e é surpreendente, né, o alcance. É claro que falta muito daquela comunhão gostosa, a gente está repensando, mas entendemos que nunca mais nós vamos ser nem somente uma igreja presencial, nós vamos ser agora para sempre uma igreja de prédio, mas também uma igreja do YouTube, com cultos online, e também nunca mais vamos deixar de ser uma igreja não vamos voltar a ser uma igreja só de células na casa presencial, mas vamos ter células em que pessoas estão na casa, mas pessoas podem estar longe, mas participando também, ainda que perdendo um pouco daquela comunhão, mas com oportunidade de se abrir, de confessar seus pecados, de tirar suas dúvidas, de receber oração, de fazer perguntas, de compartilhar o que Deus está fazendo na vida delas. Nós temos crescido demais, só nesse período agora, nossa igreja cresceu mais de 35% dentro da pandemia. Amanhã estamos saindo para a nossa sede campestre para fazer um monstro de um batismo. Muita gente. Todo final de semana agora vamos começar a batizar essas pessoas que a gente já está preparando, né? Então é nesse contexto aí que eu queria compartilhar um pouquinho, né, o nosso pensamento, aquilo que a gente considera assim crucial, que a gente considera chave, né? E eu vou compartilhar aqui, pedir licença então, acho que está acionado aqui, eu vou compartilhar a tela, entrar com o PowerPoint para servir de orientação para a nossa conversa aqui, e eu vou passar rapidinho até às 10 horas, aí nós já vamos ter terminado com certeza, né? Deixe-me arrumar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Estão vendo aí? Tá, obrigado. Essa é a questão que a gente sempre conversou demais aqui. A igreja existe para quê? Não é? A igreja existe para quê? A igreja existe para si mesmo, ela existe para sobreviver, ela existe para cuidar dos seus membros, ela existe para quê? E nós entendemos que para responder essa pergunta, Jesus fez a gente o tempo inteiro, né, olhar para dentro da igreja, para os irmãos, para o cuidado dos irmãos, para a edificação, para a santidade, mas ele sempre nos disse também, cuidem de dentro, mas olhem para fora. E aqui eu boto uma imagem de um campo lindo, né, maduro, pronto para uma colheita, e Jesus falou assim, né? Ele disse, os campos estão brancos para a colheita. É urgente, orem a Deus pedindo trabalhadores, né? Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da visão de discipulado que a gente tem em 2 mãos. Primeiro, fazer discípulos, ganhar pessoas, evangelizar pessoas. Mas depois, gerar um discípulo que cresça, amadureça e que se torne tão adulto e tão maduro que entre em fase reprodutiva e ele possa também entrar no processo de fazer discípulos. Então, nós não entendemos que a missão da igreja, que a igreja existe para fazer discípulos. Para mim, essa frase é incompleta. Para mim, eu só chego lá em cumprir a minha missão quando eu fiz discípulos que fazem discípulos. Então, para mim, discipulado é levar o evangelho às pessoas e transformar estas pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus que façam outros discípulos. Para mim, eu só atesto mesmo a completa obra, né, de formação de um discípulo quando ele entra em fase reprodutiva. É por isso que eu falei sobre recuperar o terreno perdido. Me preocupa, não por causa, por favor, não por causa de
tamanho de igreja, crescimento de igreja, eu não estou nem aí para isso, eu sou muito mais da qualidade. Mas para mim, qualidade sempre vai desaguar em quantidade. Porque Atos 2 nos mostra uma igreja santa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja humilde, uma igreja unida, uma igreja alegre, uma igreja bíblica que perseverava na doutrina. E o que acontecia com essa igreja? Deus acrescentava, ela crescia. Então, qualidade vai desaguar em quantidade. Pastores parecem ficar assim, sofrendo entre esses dois pontos de equilíbrio. Será qualidade ou quantidade? Então, tem pessoas que acham que um não pode coexistir com o outro. E pode, claro que pode. Claro que pode. Não é verdade que nós temos que escolher entre qualidade ou quantidade. E muitas pessoas falam, aquela igreja lá é grande? Já sei, é mundana, é pecadora, não tem comprometimento, não é missionária, não é bíblica. Não é verdade isso de jeito nenhum. Por quê? Porque qualidade sempre vai desaguar, resultar em quantidade. Por quê? Porque um discípulo maduro, com vida, vai reproduzir, vai gerar outros discípulos. E ele mesmo vai fazer o seu discípulo. Então, eu creio que nós não podemos pensar o discipulado apenas no sentido de classe, ensino. Esse é um paradigma que a gente precisa mudar, de que discipulado vai ser feito pelo pastor, de que o discipulado é um curso dentro da igreja, curso de discipulado. Discipulado é um estilo de vida. Discipulado é a maneira da gente viver. Por isso nos preocupa aquele dado de que só 2% de 30 mil respostas disseram: eu entendo, compreendo que o meu chamado é fazer discípulos e eu faço discípulos. Então, a maioria das pessoas está querendo ser discipulado. Eu preciso de alguém que me discipule, eu preciso de alguém que cuide de mim. Existem hoje pastores esmagados com a tarefa de cuidar de todo mundo. Pastores que não estão aguentando o fardo pesado de uma igreja, e muitas vezes a igreja não cresce porque o pastor não dá conta mesmo de cuidar no sentido que ele pensa que tem que fazer. Com 200, 300 pessoas é uma carga insuportável. Então nós aplicamos o princípio de Jétro quando ele diz a Moisés: Moisés, o que você está fazendo não é bom nem para você nem para o povo. Estabeleça pessoas, não é? Então, nós sonhamos sempre com um modelo de discipulado descentralizado, onde isso é o ser igreja. Ser igreja é fazer discípulos que façam discípulos. Isso envolve unidade, isso envolve qualidade que resultará lá na frente. Calma, paciência, muitos anos. Isso resultará em quantidade. Nós começamos a transicionar nossa igreja para uma igreja em pequenos grupos em 2001, fazem exatamente 20 anos, não é? E nós gastamos 7 anos, não é? Trabalhando, ensinando, mudando a mentalidade para depois, não é? Qualidade resultar em quantidade. Hoje a gente percebe muita indiferença e muita desobediência. São os dois, para mim, grandes problemas hoje dentro da igreja. Por que indiferença? Qual é o antídoto para a indiferença? Compaixão. Jesus disse, né? Jesus disse para nós, né? A palavra diz, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Como a gente pode pensar que nós, pastores, vamos pastorear o mundo? Nós não vamos dar conta, não é? Jamais vamos dar conta. Se você fizer aí, não é, uma conta simples e imaginar 8 bilhões de pessoas para 7 milhões de pastores, você vai ver que é impossível essa tarefa. Então Jesus teve compaixão delas, não é? Mas Jesus não foi lá cuidar dessas ovelhas. Ela chamou seus discípulos e disse: deem vocês de comer a elas. E Jesus desafiou os discípulos com a tarefa: alimente essas ovelhas que estão famintas, desamparadas. E foi aí que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes.
Foi quando Jesus foi movido por compaixão, se sentindo angustiado. Então, irmãos, nós temos uma maneira de transformar nossas igrejas. Nós precisamos criar uma cultura de compaixão dentro da igreja. E, sabe, nessa transição da nossa igreja, uma das coisas que eu mais fiz foi interromper o culto de domingo e chamar as pessoas para ir lá para a rua. E nós andarmos pelo bairro e olharmos as pessoas. Nós fizemos isso muitas vezes. Muitas vezes eu desci com meus membros para o centro da cidade para ver mendigos na rua, porque eu queria que elas tivessem essa visão. Eu queria que elas entendessem. Quantas vezes eu coloquei na tela do meu culto, no telão, o contador de mortes, né? Acionado durante todo o culto, para depois mostrar que ao longo de 40 minutos de uma pregação, 40 milhões, né? 40 milhões de pessoas naquele dia, né, estavam doentes ou morrendo, né? E a gente vai somando e vai vendo o número de mortes, a gente fica desamparado. Então, nós temos trabalhado muito como impulsionador de discipulado a situação das pessoas, levantar os olhos e ver a necessidade das pessoas. E esta pandemia gerou, assim, na igreja, um desespero, sabe? Puxa vida, as pessoas estão morrendo sem ar no hospital. Eu preciso fazer algo. E nós fizemos, né, uma grande campanha. Né? Nós fizemos uma grande campanha. Todo mundo está desesperado pela vacina, seja chinesa, seja de Oxford, seja a vacina russa, mas todo mundo diz, só quando a vacina chegar. Mas a igreja se esquece que contra o maior mal, o pior vírus do mundo, que é o pecado, que não só tira o ar das pessoas, mas lança no inferno quem não tiver Jesus, o vírus do pecado, tem 2000 anos que a vacina já foi trazida, é Jesus, é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Mas a igreja aí, ó, está desesperada por uma vacina para o seu problema, né, do Covid, mas não está ligando que milhões de pessoas estão perdidas, sendo que já existe. Então, nós fizemos aqui a campanha de vacinação e nós dividimos as nossas células em grupos de 3 e cada grupo de 3 virou um posto de vacinação. Cada um convidou seus amigos e fez uma reunião via Zoom, compartilhando o Evangelho desesperadamente. Só nisso aí foram mais de 9.000 decisões por Cristo, né? Durante a pandemia, porque as pessoas estão sensíveis. Então, nós precisamos mostrar para a igreja, em primeiro lugar, que as multidões estão aflitas, desamparadas, gritando por esperança, por pastor. Não é verdade que as pessoas não querem Jesus, não é verdade que as pessoas só querem homossexualidade, droga, mentira, bacanal, carnaval. As pessoas, na maioria, querem paz, querem sossego, querem esperança, querem salvação. E a igreja que está indiferente e não tem conseguido. Então, se nós queremos criar uma igreja que se importe, uma igreja que discipule, nós precisamos desenvolver uma cultura de compaixão. E nunca vamos ter compaixão olhando só para dentro da igreja. Se nós ficarmos olhando dentro da igreja, nós vamos ficar olhando as disputas políticas, nós vamos olhar a qualidade da banda, nós vamos olhar a cor da geladeira da igreja, nós vamos ficar discutindo bobagem, mas Jesus falou, levante os olhos e olhe para os campos, olhe para fora. Não é? É isso que nós precisamos olhar. A segunda coisa é que o antídoto contra a desobediência, porque a igreja é indiferente e desobediente, você faz uma ação contra a indiferença, mostrando a situação das pessoas e o verdadeiro nascido de novo vai se importar. Mas, em segundo lugar, nós precisamos quebrar essa desobediência com uma cultura de obediência. Uma cultura de obediência. O Senhor diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer. Só é discípulo quem obedece o que Jesus ordenou. Quem não faz discípulo já está desobedecendo. Como é que ele pode ensinar outros a obedecer? Como é que eu posso ensinar pessoas a obedecer se eu não obedeço?
Então, um forte compromisso com a grande comissão gera uma igreja discipuladora. Então, é a obediência que leva a gente, né? E para nós cumprirmos esta missão de fazer discípulos, o que Jesus diz que nós precisamos é de pessoas que ponham a mão. Nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos de que cada membro da nossa igreja entenda que a tarefa da igreja não é do pastor, mas é da igreja. Então, nós temos aqui na nossa igreja como a bandeira de modelo ministerial, Efésios capítulo 4, quando diz que os pastores são encarregados de prepararem os membros da igreja para a obra do ministério que Deus deu a cada um. Deus estabeleceu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos para edificar a igreja, para treinarem e prepararem. Então, nós entendemos que a tarefa de discipulado não é do pastor. A tarefa de discipulado é de todo crente. Eles são trabalhadores. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Sabe, irmãos, a solução para a questão do discipulado, talvez para a estagnação e principalmente para a centralização, para um modelo um pouco deformado da igreja, tudo centrado em cima dos pastores e a maioria das pessoas apenas sem compromisso assistindo os cultos, é também a cultura de trabalhadores. Nós temos na nossa igreja uma cultura de consumidores. Venha que vai ter um grande pregador, venha que a mensagem vai ser maravilhosa, venha que nós vamos cuidar dos seus filhos, venha que nós vamos te abençoar, venha aqui na frente que eu vou orar por você e você vai sair daqui tremendo no fogo, abençoado. As pessoas vão dentro da igreja para receber. Se nós não invertermos a direção de que eu vou na igreja para dar, que eu volto para a casa da igreja para transformar o que eu recebi em bênção para outros, se nós não mudarmos isso, nunca nós vamos conseguir fazer esse trabalho. Qual é a expectativa do Senhor para nós? Qual é a expectativa do Senhor para nós? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Não é? A palavra de Deus diz assim em João 15, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Talvez esse seja o ponto que eu quero mais destacar com os irmãos aqui dentro. Eu, nesses anos como pastor, mais de 30 anos, já liderei uma igreja durante 11 anos com muita dificuldade, diminuindo e perdendo membros, né? Já passei muitos anos com grande dificuldade em todos os sentidos, achando que eu nem era chamado, me criticando, com um pires na mão, porque não tinha dinheiro para pagar nem a conta de luz da igreja. Já passei por grande fracasso, né? Mas eu aprendi, talvez aqui em João 15, uma das maiores lições da minha vida como pastor, é que a maioria das pessoas não sabe o que Deus espera delas. O problema, eu creio, dos membros da nossa igreja é que a gente ensina muita coisa, mas a gente não deixa claro o que Jesus espera da gente. E João 15, para mim, é a maior declaração do propósito da igreja, do propósito dos crentes em toda a Bíblia. Jesus diz em João 15, não é? Ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pé de uva verdadeiro. Existe pé de manga, existe pé de laranja, existe pé de banana, mas existe a videira, que a gente chama aqui em Minas de pé de uva, né? Olha lá um pé de uva, um pé de manga ali. A gente raramente fala mangueira aqui em Minas, né? A gente fala pé de uva, a gente gosta de dizer qual é a fruta que é gerada ali. Então, se Jesus é o pé de uva, não é? Ele é a videira verdadeira, então, o pé de Jesus, se o pé de manga gera manga, se o pé de laranja gera laranja, o pé de Jesus tem que gerar Jesus. Então, Jesus diz, eu sou o pé, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pé de Jesus. E você é ramo. O que eu espero de você? O que deve aparecer lá na ponta do ramo? Se a árvore é pé de manga,
no galho do pé de manga tem que aparecer manga. E se nós somos galhos de Jesus, na ponta dos nossos galhos, de todos os galhos e de todos os discípulos, tem que aparecer Jesus. E eu concordo maravilhosamente com a declaração da maioria da igreja de que produzir Jesus na ponta é Jesus sendo formado em mim. É verdade. Então, eu sou galho de um pé de Jesus, eu tenho que produzir Jesuses, porque eu nunca vi um pé de manga que o dono do pé de manga fica feliz de que uma vez por ano ele produza uma manga, ele quer muitas mangas. Aqui Jesus está dizendo, eu quero que vocês deem muitos frutos, e ele quer que a gente produza Jesuses. Jesus dentro da pessoa, ou seja, caráter, vida, fruto do Espírito, é cristianismo em mim, eu um verdadeiro cristão. Esta é a ênfase que a maioria da igreja dá em todo o mundo. O alvo da sua vida é ser parecido como Jesus. Romanos capítulo 8 declara isso de forma contundente, para que Cristo seja formado em nós. É isso mesmo, glória a Deus, mas não é apenas Jesus sendo formado em nós, mas é Jesus sendo formado na vida de outras pessoas, e isso é fazer discípulos. Então, João 15 explica para mim que o Senhor quer muito fruto. Ele quer uma igreja que seja parecida com Jesus, mas uma igreja que faça Jesus nas pessoas no mundo inteiro, até que toda a terra esteja cheia de Jesus. E quando Belo Horizonte estiver cheia de Jesus, porque Jesus está formado dentro de mim, e eu estou fazendo Jesus na vida do meu filho, mas na vida do meu irmão, na vida do meu vizinho, na vida do meu colega de trabalho, nós estaremos vivendo o verdadeiro cristianismo. Então, aqui na Central, todos os membros da igreja podem vir aqui e fazer uma entrevista, manda um e-mail, sai da Central, o que Deus espera de você? Ele vai falar assim, ele espera que eu produza Jesuses. E ele fala assim mesmo. Porque o pé de manga, Deus espera que produza mangas e não manga. Mas a igreja, eu entendo, tem errado ao enfatizar que ele espera que a gente produza Jesus. Jesus em nós. E aí nós criamos um modelo de igreja fechado em si mesmo. Um modelo de igreja cujo alvo é a maturidade. Claro que é. Claro que é. Esse é um lado da moeda. Mas o outro lado da moeda é que ele espera que quem Jesus está sendo formado viva um estilo de vida igual ao de Jesus. E Jesus, o que ele diz? Pai, eu completei a obra que você me mandou fazer. Ora, quando ele diz isso em João 17, nem na cruz ele tinha ido ainda. Como é que ele completou? Ele completou porque ele estava dizendo, Pai, eu fiz discípulos. Está aqui, ó, os que você me deu, eu não perdi nenhum deles, a não ser um, o Judas. E Jesus estava dando relatório dizendo, eu completei a obra. Que obra? A obra foi formar Jesus em mim, eu já sou Jesus, mas eu formei discípulos. Então, todo membro da nossa igreja aqui sabe, eu tenho dois grandes objetivos, para dentro de mim, formar Jesus em mim. E isso abre um caminho enorme no processo de santificação e desenvolvimento da salvação. Mas, em outro lado, eu não terei completado o que Jesus espera de mim, se eu não formar discípulos na vida de outras pessoas. O que restringe o cumprimento, né, do propósito da igreja? O que tem impedido a igreja de fazer Jesus para dentro dela e fazer Jesus para fora dela? Né? Em primeiro lugar, eu acho, é um entendimento errado, né, de Marcos 3. A Bíblia diz, escolheu 12, designando-os como apóstolos. Para quê? Para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Irmão, presta atenção aqui. Nós vamos fazer discípulos na igreja? Nós queremos ser uma igreja que faz discípulos. Sabe o que nós temos feito? Nós temos pegado esse versículo de Jesus, esse ensino dele, e colocado um ponto final na frase, para que estivesse com ele, ponto. Eu tremo de medo quando eu ouço essa expressão discipulado relacional. Ela é perfeita, mas ela é perigosíssima.
Por quê? Porque Jesus não fez um discipulado relacional apenas. Jesus fez isso aí, ó. Jesus chamou, sim, 12 para estarem com ele e estiveram com ele. Dormiram, comeram, andaram juntos, atravessaram tempestades, enfrentaram endemoniados, ficaram cansados, riram, tropeçaram, suaram, não é? Fugiram porque estavam querendo matar. Foge que eles vão apedrejar a gente. Foi super legal 3 anos. Mas chegou um dia que Jesus falou assim, ó, tchau, estou indo embora. Não, tchau. Eu pergunto para você, quantas vezes Jesus pregou o sermão do monte para os seus discípulos? Uma. Quantas vezes nós já pregamos o sermão do monte na nossa igreja? 10, 20, 30. E sabe o que nossa igreja fala? Prega de novo, pastor. Eu não decorei tudo. Sabe, irmãos, nós ficamos querendo... Jesus pregou uma vez e falou assim, ó, o Espírito Santo os fará lembrar. Tchau. Eu vou embora, mas ele vai lembrar. Agora, qual que é o problema nosso? Nós estamos achando que discipulado é só relacionamento. É sim. Como eu falei, é Jesus sendo formado em mim. É prestação de conta. Você está tendo pensamentos imorais? Você sabe lidar com o seu dinheiro? Seu casamento está abençoado? Isso é discipulado. Mas olha o que é discipulado também. Para os enviar a pregar. E para expulsar demônios e curar a enfermidade. Ou seja, transformar o mundo, libertar o mundo. Cumprir a comissão do Senhor, que foi o quê? Libertar os cativos. Então, depois de um tempo de discipulado, Jesus falou assim, olha, estar comigo, ou seja, ensino e companheirismo, é processo. Mas a missão, o objetivo, é fazer outros discípulos. Então, nós precisamos construir um modelo revolucionário que vai ser ao mesmo tempo missional e ao mesmo tempo edificante, né, de construção de caráter de igreja, quando nós estivermos fazendo um discipulado com visão completa, onde existe um processo, existe um propósito. O processo do discipulado é o andar junto, é o pequeno grupo, é o ensino, é a escola bíblica, é a classe. Mas existem igrejas hoje que têm uma escola bíblica que nunca forma. Olha, eu nunca vi um curso de engenharia, eu fiz engenharia, estudei 5 anos, mas depois eu ganhei um diploma e falou, some da escola e vai construir, vai fazer prédios, vai abrir estrada, vai abrir fábricas. Agora, a nossa escola na igreja, o nosso processo discipulado não tem formatura. Tem irmãos que falam assim, eu sou há 30 anos aluno da escola dominical, eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça. Eu digo, quantos discípulos você já fez? A sua sala não te formou? Você já estudou Novo Testamento, Velho Testamento, você já estudou tudo. Agora para e vai fazer. Depois você volta para aprender o que está te faltando. Mas vai fazer discípulo. Foi isso que Jesus está dizendo aqui. Ele os designou para estar com ele por um prazo limitado, 3 anos. Então nós temos aqui uma escola de formação de discipuladores, de líderes, que dura 3 anos. Depois de 3 anos, vai liderar um pequeno grupo na sua casa, vai multiplicar, vai aprender. Eu estou com dificuldade, então tem um seminário especial sobre evangelismo. Eu não sei aconselhar, então tem 1 ano sobre aconselhamento. Eu não estou bom em Novo Testamento, então você pode fazer. Eu preciso estudar as cartas de Paulo, porque as pessoas estão... Ou então tem 2 anos para você estudar doutrinas, mas você precisa estar fazendo discípulos, porque o que Deus espera de nós... Jesus dentro de mim, mas Jesus também em outras pessoas através de mim. Então, o que talvez mais restringe nós fazermos discípulos é uma visão parcial do discipulado. Nós misturamos processo com propósito. E nós precisamos entender que o nosso modelo de discipulado tem que ter um propósito. E o propósito é fazer discípulos, pregar e transformar vidas. Mas para isso, sim, eu vou estar num processo, eu vou andar com um líder, eu vou andar com um pastor, eu vou fazer uma classe, eu vou passar por um processo, mas lembrando sempre, Jesus foi tão radical com isso que ele foi embora e ele disse assim, é melhor que eu vá embora, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando o Espírito Santo vier, vocês farão o quê? Pregarão. Vocês cumprirão o propósito todo. Vocês finalmente
começaram a implantar a igreja que eu sonhei, que é uma igreja o quê? Que tem processo e propósito. Então, irmãos, para mim, meu recado, meu compartilhar, é que nós precisamos fazer uma avaliação. E aí nós temos um problema dos paradigmas da nossa igreja. Nós temos um paradigma antigo e um paradigma novo. Por favor, essa pandemia saculejou nossos paradigmas. Quem agora não está acreditando numa igreja online? Quem agora não está fazendo culto online? Quem não está acreditando que a gente pode ter uma célula que não precisa ser presencial, pode ser via Zoom? Quem não está entendendo que eu posso ter escola dominical na segunda-feira à noite com um professor que pode dar aula segunda e abre uma classe de Zoom? Quem não está entendendo que eu posso ter 3.000 alunos na minha escola dominical, que nem seja da minha igreja, porque eu tenho classe na quarta-noite, eu tenho uma turma para mulheres na quinta-tarde? Os paradigmas mudaram. E nós temos o paradigma de que a igreja é um prédio ou a igreja somos nós. Então, se nós pensamos em discipulado no prédio, irmãos, nós estamos limitando ao domingo a nossa igreja. Mas se cada crente é um fazedor de discípulos, se ele está formando Jesus nele, está formando Jesus em outros, eu preciso fazer minha igreja funcionar além do pastor. O paradigma do domingo ou todo dia como o dia do Senhor. Então nós dizemos, domingo é o dia da igreja, domingo vem na igreja. Então as pessoas vão para a classe de discipulado no domingo. Nossa, por favor, nosso maior discipulado acontece em pequenos grupos. A revolução dos pequenos grupos na nossa igreja não foi crescimento, foi qualidade. Porque grupos de 5, 6, 7, confessando pecado, orando, tirando dúvida, conversando, estudando profundamente a palavra, mas também exercendo uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, convidar pessoas, testemunhar de Jesus. Isso é revolucionário. E isso acontece na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. O foco na igreja é cuidar dos seus membros, ou o foco é cuidar dos membros enquanto alcançamos outras pessoas? Sim, nós não estamos apenas cuidando, nós estamos cuidando de gente que está ficando grávido, que está gerando. Ovelha gera ovelha, pastor gera pastor. Não é, o pastor é o ministro? Não, cada crente é o ministro. O pastor faz o discipulado? Não, todo crente. Ele tem que ter uma estrutura. Vai ter como você ter todos os seus membros sendo professor de uma escola bíblica de discipulado, de uma classe de catecume? Claro que não. Mas o seu membro pode ser ensinado com um curso bem fundamentado a cuidar de um pequeno grupo de discipulado, onde ele evangeliza e ao mesmo tempo ele cuida? Isso, claro que pode. E isso multiplica o seu efeito, o seu trabalho na igreja. O ministério de evangelismo? Não, nunca. Nós não temos mais isso. Evangelismo é missão de todo crente. Quando você tem na sua igreja o ministério de evangelismo, o departamento de evangelismo, você está dizendo assim, eu estou no paradigma antigo. E está dizendo para os outros, não precisa ganhar ninguém para Jesus não, porque o especialista em evangelismo é o irmão tal, é a irmã tal. Nós temos a equipe de evangelismo. Irmão, quando você faz isso, você bota um vírus, né, de indiferença, de desobediência dentro da sua igreja. Você tem que acabar com o ministério de evangelismo e ensinar a igreja. Cada um faz pelo menos um novo convertido por ano para a sua igreja. Essa é a meta da nossa igreja. A nossa igreja tem a meta de ganhar uma pessoa por ano. Só uma pessoa. Mas todo membro da igreja ganhar uma pessoa. A meta é pequenininha, alcançável. Mas não para a igreja toda, para cada crente. E por isso a gente pode levar milhares de pessoas a Cristo todo ano. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esse versículo eu termino dizendo que quando nós abrimos a nossa cabeça, depois de penar, para entender que a missão principal da igreja é fazer discípulos, que discipulado não é um departamento ou uma área da igreja, mas é o ser igreja, que a igreja foi trazida ao mundo para fazer discípulos, que é isso que ela é. Eu sou a videira e vocês são, é o que eu sou. Eu sou o ramo e dar fruto é o natural, e a igreja, o Senhor esperava que a essa altura o mundo já estivesse alcançado, todo alcançado.
Se Jesus voltar hoje, vai pegar um mundo descrente, o inferno vai ficar lotado, isso me angustia. Então, eu creio que essa pandemia, primeiro, ela mexe conosco. Ela revela para nós 3 grandes verdades. Primeiro, eu tenho que ser igreja presencial, sem dúvida. Eu tenho que estar no prédio. Os prédios são fantásticos, são pontos de referência, graças a Deus pelas nossas 7 milhões de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas a igreja me mostra também, ela tem que estar dividida em pequenos grupos, porque se um dia esse prédio não puder funcionar, não há a menor quebra, o menor impacto. Pelo contrário, nos últimos 10 anos, nunca a nossa igreja cresceu mais do que nesses últimos 7 meses, porque os grupos se levantaram como sendo, né, aqueles que vão segurar a igreja. Então, nós nunca mais vamos deixar de ser só prédio, só a reunião dominical, ou na quarta-feira, ou quinta-feira, o culto. Nós somos culto e prédio. Mas também essa pandemia mostra para nós, né, que não dá para ser igreja sem o pequeno grupo, mas também não dá para ser igreja mais apenas presencial, ela tem que ser online também. Então, hoje nós temos culto online, e nós temos célula online, e nós temos toda a nossa escola bíblica online também. Então, durante todo esse período, nós tivemos a matrícula em mais 2.700 alunos. Por quê? Porque nós abrimos aula todo horário. Então, o ensino à distância, o EAD, veio para ficar agora. Nós já estamos, nesta pandemia, preparando uma plataforma de ensino presencial, porque nós temos prédios de escola, mas também o ensino à distância, com professores especialistas em trabalhar com a tecnologia de projeção de ensino, né, e com atividades aqui no nosso presencial. Então, eu creio que esta pandemia veio para nos chacoalhar, para nos alertar sobre a necessidade de nós recuperarmos o tempo perdido e para nós fazermos uma grande avaliação, né? Uma grande avaliação. Como é que está o mundo hoje, né? Como é que o mundo está mudando? Está mudando. A pandemia veio mudar tudo, tudo. E eu, né? Tudo isso aqui está acontecendo agora, né? Você vai continuar a pastorear a igreja como era antigamente, ou você também vai mudar? Membros das igrejas vão estar vivendo o modelo tradicional ou vão estar vivendo, né, uma igreja pronta para essa época que vem agora aí, né? Nós vamos trabalhar assim, em que a gente praticamente não cresce mais. Como nós vamos cumprir o propósito da igreja? São essas questões que eu tenho. Jesus disse, né? Conclua a obra. Tem uma obra que nós temos que fazer. Então, avalie quais são os principais paradigmas que você e a sua igreja precisam quebrar, né? Paradigmas de discipulado. Então, hoje, o que eu mais me impressiona é a oportunidade que essa pandemia trouxe para nós, de nós criarmos igrejas via Zoom, encontros via Zoom, classes, discipulado. Isso aqui que está acontecendo hoje, eu nunca poderia encontrar vocês, e eu posso estar aqui sexta-feira sem gastar passagem de avião, sem despesa, na boa aqui, ó, no meu tempo que era para preparar uma pregação, eu estou aqui com vocês. Vocês podem fazer isso com grupos, com células, com pequenos grupos, treinar líderes, e nós podemos multiplicar de forma extraordinária. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, desculpe a demora, mas ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho aí, né? Valeu pela atenção, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Paulo, por essa palavra tão edificante e animadora, gera ânimo em nosso coração. Então, eu vou passar aqui para aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para o Paulo, fique à vontade aí, pode levantar sua mãozinha aí, tem uma mãozinha azul, ou levante sua mão mesmo, para eu te ver, ou então libere o seu microfone e peça aí a palavra, e aí quem quiser pode fazer uma pergunta para o pastor Paulo. Eliseu? Sim.
Que alegria estar aqui. Eu sou pastor aqui em Volta Redonda. Eu comi essa palavra aqui, né? Comi o livro, né? Então, fiquei muito feliz em te ver mais de perto. Sempre te vejo aí pelo site, né? Aprendo muito Prazer, com Elis. você. E eu queria te testemunhar. Nossa vida vai mudar aqui, viu? Deus te usou para algo especial. Eu estou vivendo aqueles teus dias de 270 membros lá, angustiado, com a corda no pescoço, né? Passando por esses mesmos vales que você pregou aqui. Eu espero em Deus, Deus me dê graça e saúde aos 64 anos de poder fazer alguma coisa, viu? Espero aí um dia poder encontrar você pessoalmente e te dar um abraço pelo menos, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa palavra. Tá tão pertinho aqui de Belo Horizonte, pega o carro aí, vem cá, só passa um dia aqui, vamos bater papo. Tá bom. Vai Muito ser obrigado. um prazer qualquer um aqui recebê-lo, vai ser uma honra. Muito Pagar obrigado. uma comidinha mineira para você. O que eu mais gosto é conversar de igreja, é Sim. bater papo, é trocar ideia. Eu acho que é a nossa obrigação, né? Sim. A gente trocar as nossas melhores práticas. Eu tenho certeza que você e todos aqui têm algo muito legal para compartilhar comigo e para me ensinar. E a gente pode compartilhar também, né, materiais, pregações e visões, principalmente os sonhos, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Zé Antônio, você, Zé. Graça e paz, irmãos. Pastor Mazzoni, que palavra maravilhosa. Eu fiquei extremamente tocado aqui. Senti a presença do Senhor, né? Que palavra maravilhosa. O Senhor estava falando, eu estava aqui até glorificando, né? Eu sou presbiteriano, mas tenho origem pentecostal, né? Sou seminarista e eu sempre faço esse tipo de pergunta para mim, né? O que eu estou gerando, né? Eu preciso gerar discípulos, eu preciso gerar outras pessoas que venham abraçar essa fé que um dia eu abracei, né? E às vezes me pergunto como, né? O senhor disse que é formado em engenharia, então o senhor conhece o princípio da inércia, né? Que é a tendência Claro. do corpo permanecer da maneira que está. Se ele está parado, é permanecer parado. Se ele está em movimento, é permanecer em movimento. Então a minha pergunta Segundo é: a lei de como dar Newton. o pontapé inicial, Pastor Mazzoni, para a gente começar esse movimento de discipulado, né? Porque às vezes a gente está numa igreja estagnada em que aquilo que o senhor falou, existe indiferença e desobediência. E parece que tudo aquilo que a gente faz não sensibiliza as pessoas, não fazem elas se demoverem daquele estado de inércia parado em que elas estão. Então, como a gente poderia dar um pontapé inicial para que esse estado de inércia de parado passe a ser um estado de inércia de movimento? Obrigado. O E.M. Bounds, que todos conhecem tanto, ele disse que o homem procura métodos, mas Deus procura pessoas. Para você não vai ser nada difícil, porque eu estou vendo que você é forte. Pelo amor de Deus. O cara acabou de sair da academia. Olha o músculo dele. E tirar da inércia exige força, não é? E eu achei sua pergunta sensacional. E você vai conseguir fazer isso muito fácil, porque você é um cara forte. Só uma maneira para mim, Zé Antônio, é você começar. Você não vai fazer sua igreja... Você não vai conseguir fazer sua igreja fazer o que ela primeiro não vê você fazendo. Sabe como eu fiz minha igreja ter 2.000 células? Eu abri uma, a minha. Eu abri um grupinho na minha casa. E as pessoas ficaram tão encantadas de fazer parte do meu grupo que isso começou a espalhar, a gerar um tititi na igreja. E todo mundo começou a querer. E aqueles que ficaram comigo, 15, depois abriram seus grupos. E eu peguei outros. E isso foi. Para mim, tudo começa com o exemplo do pastor. Se para você... Não é? Por que os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar? Porque viam ele orando. Eles fizeram o que viram Jesus fazendo. Jesus teve o caminhar, porque eles ficaram 3 anos com ele, chamou para estar com ele, para vê-lo em ação. Quando sua igreja vê você em ação, fará o que você faz. Então, minha dica para tirar a sua igreja é, abre um grupo. Para mim, não tem como o pastor dizer assim, não, minha igreja não é uma igreja,
que faz discipulado e que tem um grupo de discipulado, porque ninguém quer. Ora, você quer. Então, pelo menos um grupo você pode ter. Então, você começa a ter 2.000 grupos com um grupo, assim como você começa a sua corrida dando o primeiro passo. Então, para mim abre você um grupo, escolhe alguns jovens, pessoas ensináveis, como Jesus escolheu pescadores, gente simples. Né? Quando a gente leu aquele livro, sobre discipulado, o que mais tocou na vida da gente, a gente entendeu que Jesus não escolheu os mais capazes, os mais preparados, ele não chamou rabino, ele não chamou fariseu lá de Jerusalém, lá na Galileia, ele chamou pescador, coletor de impostos, gente simples, mas eles tinham uma característica, né? Eles eram ensináveis. Então, escolhe gente que tem vontade de aprender, põe no seu grupo e começa. Começa um grupo só de homens para você ter uma liberdade de gerar também confissão, abertura. E daqui a pouco, sua esposa, se você é casado, abre depois um grupo de mulheres. Em pouco tempo, você vê o movimento exponencial de um grupo vira 3, de 3 vira 6, de 6 vira 16, e começa, e amanhã você vai ver um processo marcante. Então, eu digo, você começa. Você começa. E faz com esse grupo um dia, um mês orando, orando cada um por um amigo. Orando mesmo, e nas suas reuniões você termina todo mundo orando de joelho por aquele nome ali. Lá para frente faz um cachorro quente e todo mundo convida esse amigo. Você vai ver sua célula sendo edificada durante 2 meses, mas depois evangelizando numa reunião. A partir daí, com novos que ficaram, 5, 6 pessoas, edificando durante 2 meses, depois ganhando mais 4. Sua igreja vai revolucionar. Por quê? Porque você não vai falar nada, você não vai botar um banner, você não vai falar de um novo método, você vai só começar a fazer. E de repente vão ver gente nova. Eu sou do grupo do pastor, eu sou discípulo do pastor, eu faço discipulado com o pastor. Vai virar uma pandemia no bom sentido. O Covid-21 vai pegar na sua igreja e vai contaminar com a ideia de que eu quero estar num grupo de discipulado. E quando o discipulado vira estilo de vida, sua igreja cresce por si só. Aquela palavra de Marcos 4 que diz que a terra por si só produz fruto, uma palavra lá no grego é automatem, automaticamente vai começar sem você ter que fazer programa e xingar e pegar o chicote, tem que evangelizar, não. Automaticamente, é estilo de vida, porque eu nunca vi um pé de manga gritando, gemendo para dar manga, né? E nunca vi o dono batendo nele, você tem que dar manga. É automático. Tem uma coisa errada com a igreja, ela perdeu o automático. Se Jesus disse que a igreja naturalmente ou automatem daria discípulos, ela faria discípulos, o que a igreja faz? Né? Eu sempre digo para as pessoas, o que o McDonald's faz? O McDonald's faz hambúrguer. O que a Toyota faz? A Toyota faz excelentes carros. Né? O que a Apple faz? A Apple faz celular, computador. O que a igreja faz? Aí gente fala família abençoada, ação social, missões. Puxa vida, se a McDonald's não tem a menor dúvida do que ela faz, ela foca no seu produto. Se a Toyota faz o melhor carro, que ela foca no seu produto, nós não sabemos o que nós fazemos. E você é um pastor que faz 10 coisas. E nenhuma você faz tão bem como a Toyota faz. A igreja tem que entender, eu faço sim ação social, eu cuido de criança, eu faço culto, eu até posso fazer uma conferência bacana, mas eu não existo para isso. Eu existo para fazer discípulos. Esse é o meu foco, é o produto. Quando Jesus for te avaliar, ele vai falar, você fez discípulo? Então, começa você. E se você começar, Zé, você vai, daqui a 2, 3 anos, você vai ter vários que são iguaizinhos a você. Igualzinho, porque eu garanto que tem muita gente na sua igreja que faz fisiculturismo, que malha, que vai na academia, porque o seu estilo faz você ser uma igreja saudável. Faça disso, seu estilo também
de você fazer discípulos. Se cada um aqui fizer isso, é um contágio. Por isso nós chamamos de paixão contagiante. Fazer discípulo é uma paixão contagiante da Central. Amém. Amém. Obrigado. Rolando Zapata. Obrigado. Muito boa palavra. Onde renovou. você está no Chile, irmão? Eu estou no Chile, sim. Onde? Em Concepción, mais ao sul de Santiago, em quarentena total, preso em casa. É mesmo? Já faz 2 meses. Nós estamos saindo dessa, graças a Deus. Nós ainda estamos aqui presos. Eu estou na igreja presbiteriana, sou presbiteriano, e eu já tenho estudado bastante o tema que você nos comentou. E minha pergunta vai mais ou menos no mesmo sentido do irmão anterior, mas em relação à liderança. Porque no sistema nosso, né, a gente trabalha com conselho. E você precisa primeiro ter o conselho, antes que ter a igreja. E o que eu tenho lido, né, é que você não tem muita vantagem em você ter a igreja e não ter o conselho. E você acaba rompendo a igreja, dividindo a igreja, né? Como a gente poderia fazer se o conselho ou os líderes resistem a isso? A essa ideia. É ótima pergunta. Você está mais que certo de se preocupar com isso. Quando eu comecei, Rolando, eu fiquei tão tocado por essa descoberta que eu fiz de que meu maior ministério não era pregar, nem liderar a igreja, ou fazer as reuniões com a liderança, ou administrar as finanças, mas que mesmo assim era estabelecer um estilo de compaixão e de obediência. Então eu deveria demonstrar compaixão pelo perdido e obediência e fazer discípulos. E eu comecei, e eu percebi que a minha liderança, o meu conselho diaconal é um pouco diferente, mas muito forte naquela época, porque eu era um pastor muito novo e minha liderança, eu tinha, por exemplo, um que tinha sido pastor da igreja, ele era o presidente do meu conselho, imagina, foi pastor da igreja, e mais, ele estava com 88 anos, ultra tradicional, muito batistão. Eu falei, eu estou perdido. Mas o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu falei com o Zé Antônio. Eu abri meu grupo, porque não há crime, nem qualquer crítica a alguém que queira evangelizar e discipular pessoas. Aliás, eles esperam que o pastor faça isso. Então, eu apenas comuniquei, eu tenho minha noite livre e tal, e na minha noite livre, que não tem culto, não tem nada, eu estou fazendo um grupo de evangelismo e discipulado. Oh, que lindo, que bacana. Tipo assim, azar é seu, se você quer trabalhar mais, azar é seu. Mas isso começou a ser tão contagiante, tão bonito, que eles mesmos. Depois, 2 diáconos falaram, deixa eu frequentar seu grupo, porque é meu sonho fazer isso que você está fazendo. E eu trouxe dois líderes. Depois de um tempo, Rolando, eu fiz um retiro com minha liderança. E eu apresentei claramente para eles a ideia que eu estava, de que isso se expandisse para a igreja. E eles me deixaram testar. Eles falaram, olha, se isso tiver alguma coisa a ver com G12, se esse negócio virar um movimento celular, não sei o quê, se isso tal... Eu falei, não, evangelizar e discipular, puro, bíblico, Atos dos Apóstolos, e de fazer discípulos, né? E receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, e foi tanto, porque acontece o seguinte, é que cada fracasso ministerial que você tem, você sabe, isso debita um pouco de autoridade. O pessoal já fica, aquele treino não deu certo. Você já fica tendo que provar que você não é um fracasso. Mas cada sucesso joga a sua autoridade lá para cima. E eu que era assim o coitadinho, minha autoridade foi crescendo, porque o pessoal começou a ver, sabe? E quando os 2 líderes vieram e viraram depois também discipuladores e criaram na casa com as esposas, isso
impactou os filhos dele, e os filhos que estavam desviados voltaram para a igreja. Tudo começou a dar certo. Então, Deus está por trás, porque se o foco de Deus é que a gente faça discípulo, então, desculpa, mas a minha resposta é igualzinha eu dei para o Zé Antônio. Comece você, mas assim, não bota uma faixa, uma placa, não levanta um movimento. Faça uma coisa sua, como se fosse uma paixão que você quer fazer, algo de, né, eu quero fazer discípulos. E eles vão te aplaudir, eles vão falar, pô, que pastor trabalhador. Mas logo, logo você vai ver que pessoas dos presbíteros que são... Porque você tem presbíteros que não são lá muito animados, eu tinha também, e presbíteros que são ansiosos por frutificar, que estão lá assim por chamado de Deus mesmo. Então, você vai dar para eles mais do que só uma reunião administrativa ou uma posição de conselheiro. Eles vão sentir também que estão voltando às origens, de ser um cristão que gera fruto. Então, é a mesma linha, sabe, Rolando? Mas o que eu quero deixar é que nós não podemos cruzar os braços dizendo, ninguém quer fazer. Jesus não fez isso. Ele fez, e porque ele fez, depois seus discípulos fizeram. E a igreja em Atos nada mais né, a gente lembra Lucas falando, daquilo que Cristo continuou a fazer. Ele fez e continuou a fazer por meio de quem? Dos discípulos, poxa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Quando eu vejo Paulo em Atos 28, trancado numa prisão domiciliar, mas toda a corte ouvindo o evangelho, que as pessoas iam visitá-lo, eu falo, cara, não tem o que a gente possa usar como desculpa, porque diz que ele estava preso, mas pregava livremente o evangelho. Ou seja, prisão ou obstáculo não está fora da gente, é dentro da gente. Então, não é, eu descobri que não é o meu conselho que não quer, eu que não quero. Não é a minha igreja que não quer, não é a minha denominação que não gosta. Sou eu que não tenho a paixão. Sou eu que não estou queimando de dor pelo perdido. Sou eu que nem quero me envolver com pessoas. Eu quero ficar lá no público, mas eu não quero o face a face. Quando eu quiser o face a face, quando eu quiser ganhar almas, aí, mesmo numa prisão, você vai poder dar fruto. Paulo deu, então você pode dar também. Então, eu me encanto com Atos 1 e eu me encanto com Atos 28, que fecha dizendo que ele tinha toda a liberdade para pregar mesmo numa prisão. Isso me ensina poderosamente de que eu é que ponho o limite ou não. E eu resolvi, sabe, Rolando, jogar fora os limites. Hoje minha liderança está toda comigo, nenhum nunca se opôs, nunca a nossa igreja dividiu, todo mundo está aqui, quem saiu é porque morreu, aquele irmão de 88 anos aos 93 morreu, mas morreu orgulhoso da nova igreja que ele estava vendo brotar, não é? Então, nós temos aqui, graças a Deus, unidade. Unidade gera qualidade, qualidade transborda em quantidade, sempre, sempre, sempre. Gente, nós só temos mais duas perguntas. Muito obrigado, Paulo, porque o tempo do Paulo aí já está estourado, mas nós temos duas pessoas que levantaram a mão, que é a Edna Matoso e o Silva. E antes desses dois, eu quero dizer que na semana que vem, nós vamos ter aqui conosco o André Tadeu de Oliveira. André Tadeu é presidente do movimento Resistência Reformada. Um movimento aí muito interessante. E o André Tadeu de Oliveira, que é o presidente desse movimento, vai falar sobre a teologia e a arte aplicadas à espiritualidade. Já conversei com ele sobre essa palestra. Assim, eu estou com grande expectativa e você certamente vai ser muito edificado. A teologia e a arte aplicadas à espiritualidade, com o André de Oliveira, presidente do movimento Resistência Reformada. Então, então nós vamos, o processo é esse. A Edna vai fazer a pergunta, depois o Silva, tem um rapaz aí, Silva, não está aparecendo o primeiro nome, e aí depois eu vou pedir para a Karine agora está com o microfone dela ali. Não, Karine?
Eu estou vendo seu microfone. Seu microfone está aí. Aí é só você acionar. Isso. Eu não estou te ouvindo. Ela está Mas afônica. tudo bem. Ela está afônica. Ela Mas tá tudo bem, afônica. Karine. O pastor Eldon vai fazer uma oração então. Então, esse é o sistema, queridos. Vamos aí para a Edna, depois para o Silva. Vamos lá, Edna. Bom dia, amados. Eu quero aqui externar minha gratidão, né, em poder ouvir o pastor Paulo Mazzoni. Quero só, né, cumprimentá-lo e externar minha gratidão, porque se hoje eu entendo, eu tenho essa paixão contagiante por, né, cuidar de pessoas, liderar. Eu aprendi através, Deus usou, né, o pastor Paulo Emílio para poder nos, né, fazer entender essa necessidade, nos conduziu, né, a sua igreja, pastor Paulo Mazzoni, para a gente poder fazer aqueles DNA. Eu fiquei encantada, isso foi implantado em mim, gerado de uma forma assim que a gente tem um prazer, uma sensação maravilhosa, é algo assim sobrenatural, que com certeza estava escondido, mas através do trabalho do pastor Paulo Emílio, que nos ensinou muito, que nos ensinou a abraçar essa causa, e que sofreu muito, tomou muita chicotada por essas questões, mas, né, falando a respeito da pergunta do Zapata, né, o pastor Paulo Emílio entende muito bem o que é isso, mas ele é um servo, sabe, que realmente, né, foi escolhido para amar pessoas, para ensinar, para liderar. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Mazzoni, que, né, essa igreja maravilhosa, sabe, esse trabalho lindíssimo que, sabe, traz alegria ao coração de ouvir essa fala, esse testemunho, que em meio a essa crise toda, Deus assim fez prosperar a igreja, né? Através, né, de um trabalho que você começou no passado longínquo e hoje está cada dia brotando frutos, né? Esse pé de manga está só dando frutos para a glória de Deus. Então, assim, eu posso dizer que eu também sou fruto desse seu trabalho, né? Que através do pastor Paulo Emílio nós fomos umas 2 vezes, não sei, ou 3, à sua igreja, e nós aprendemos muito. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai me dar oportunidades para ir aí aprender mais com vocês, para que eu possa exercitar no meu ministério, que é falar do amor de Deus e cuidar de pessoas. Então, assim, né, obrigada, pastor Paulo Mazzoni, obrigada, pastor Paulo Emílio, porque vocês são responsáveis por essa paixão que existe em mim. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E que delícia ouvir, né? Que saudade, meu Deus. Eu lembro quando ele veio na Presbiteriana Memorial, entendeu? Então, assim, foi muito bom. E eu quero crer que eu terei outras oportunidades, em nome de Jesus, de vê-lo, de poder cumprimentar, abraçá-lo. Amém? Obrigado. Valeu. Vamos lá, Silva. Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Eu estou aqui em Atlanta, Estados Unidos, já trabalho aqui há algum tempo, já quase 20 anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, falar um pouco da minha alegria, do meu contentamento de escutar o pastor. De fato, fui impactado com essa palavra, precisava de ouvir isto, porque estou vivendo um momento, eu diria, crítico, não pela pandemia, mas eu estou com uma certa... me incomoda esse modelo tradicional de igreja e essa teologia já posta, né, e que não pode ser mudada, se mudar é heresia, e existe essa desavença, né, na ala, eu me refiro aos líderes. Eu vim de uma igreja histórica e quando se fala de discipulado, eu me recordo quando eu estive na Jocum, se falava muito sobre isso na década de 80, e agora, escutando o pastor, foi como que voltar ao primeiro amor. Que Deus continue te abençoando, te agraciando, meu amado. Uma palavra Obrigado. tremenda. De fato, eu fui tremendamente edificado. A minha pergunta é para o irmão. Você falou muito sobre discipulado, discipular.
qual seria o critério para preparar um líder? E quando é que o irmão sabe que esse líder está preparado para liderar o grupo? Existe uma ordem, existe um critério posto nesse sentido, porque o irmão sabe que neófitos não pode gerar boa coisa, né? Ele tem de aprender, ele tem de ter experiência. Ótimo, boa pergunta demais. E qual seria o critério, então, para fazer? Quem estaria pelo irmão neste modelo, nesse formato de igreja? A pergunta exigiria uma resposta imensa, não é? Então eu vou tentar simplificá-la muito e, obviamente, então, por favor, entenda que é uma resposta parcial. São muitos aspectos, né? De um lado, a gente não pode burocratizar demais, estabelecer um nível de que só pode liderar um cara que tem mestrado em teologia, porque quando Pedro pisou na bola, traiu Jesus e não sei o quê, ele, em João 21, ele só perguntou: Pedro, você me ama? Ou seja, você está arrependido? Você reconhece sua incapacidade? Você entende que precisa de mim? Tudo aquilo que você entende ali, mas Jesus não botou lá grandes coisas para ele, falou: apacente as minhas ovelhas. Mas é óbvio que a Bíblia também diz: a ninguém põe a mão precipitadamente, a nenhum neófito, você está totalmente certo. Então, nós aqui rapidamente temos o seguinte critério. Primeiro, ninguém vai liderar um grupo, um discipulado, se ele não foi discipulado já. E se o discipulador dele não reconhece nele alguém maduro, se não reconhece nele alguém preparado, se não reconhece nele alguém assim já pronto para liderar. Então, só entra no processo de discipulado quem já passou e tem passado pelo discipulado. Jesus fez isso, ele enviou os discípulos, né? Ele disse: agora vão, depois deles terem passado 3 anos com ele. Segundo, então ele tem que estar num processo. Segundo, ele tem que fazer. Hoje nós já nos estruturamos os cursos que a gente tem e nós temos todo um programa para formar um discipulador, um líder de um pequeno grupo, e ele tem um monte de coisas que ele tem que aprender, tanto de conteúdo bíblico, quanto de ser discipulado por alguém, como inclusive de ter feito o curso de liderança. Então, nós temos um treinamento. Então, a pessoa, eu diria que ele tem um discipulado no próprio grupo de discipulado dele, ou individualmente, e ele tem que cumprir o discipulado em classe, em turma, em ensino, e os 2 níveis fazem com que ele lá na frente esteja pronto. Ele viveu isso e ele estudou sobre isso. Nós nunca vamos liderar um líder que só estudou, porque ele não tem a prática, e nunca vamos liderar alguém para liderar que nunca estudou, que só tem a prática. Ele tem que ter os 2. Então, nós temos alguém que é formado no ambiente do grupo, ele tem que ter andado nesse processo, e ele formou na escola. É basicamente isso que a gente faz. Então, sem dúvida, nesse processo, quando eu abri um grupo lá e comecei, depois eu descobri: olha, cara, eu preciso abrir uma escola, eu preciso ter um conteúdo, e fui desenvolvendo devagarinho, e fui passando para eles. Eu comecei a ver que havia temas, bem inclusive doutrinários, que não havia unidade, uniformidade entre nós. Então, nós revisamos isso e fomos formando um grupo que tinha um nivelamento legal. E aí nunca mais nós tivemos problemas. Então, eu entendo que o papel do pastor é fazer discípulos, mas também preparar pessoas, né, aquilo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o pastor, ao invés... Eu acho que a maior tarefa de um pastor é capacitar outros para o ministério e não fazer o ministério. Então, eu parei de fazer tudo. Eu parei de visitar, batizar. Eu visito e batizo. Mas eu parei de me ocupar minha agenda toda. A maior parte do meu tempo, eu sempre avalio. Eu estou gastando em capacitar outros, né? Então, eu tenho uma equipe pastoral hoje aqui, com 40 pastores aqui na minha sede. Eu discipulo eles, não é? Eu os acompanho. Não todos. Eu discipulo 8 pastores e estes 8, cada um discipula 5 pastores. Esses pastores discipulam seus líderes, seus discípulos, e nós fazemos isso, né, em grupo e individualmente,
E todo o processo vai para a igreja. Lá embaixo nós temos os grupos, os líderes de grupos nas igrejas, na igreja, e eles estão cuidando de novos convertidos que estão fazendo esse processo. Então, continuamente a igreja está trabalhando naquilo que a gente sabe que é o nosso alvo, fazer discípulos que façam discípulos. Obrigado, Paulo. Obrigado Paulo a vocês, é um dos pessoal. meus... Obrigado mesmo, foi uma honra. Obrigado pela atenção. Paulo, obrigado pelo convite, viu, amigo? Ô, Paulo, você é um dos meus mentores. Todos que estão ministrando aqui, de uma maneira ou de outra, já foram meus mentores. Eu, assim, agradeço muito a Deus por essa oportunidade, Paulo. Que Deus te abençoe grandemente. Várias pessoas estão me perguntando se essa mentoria é paga, vai ter algum dinheiro. A gente está dizendo que é gratuita, porque de graça a gente recebeu. Muitos dos conhecimentos que eu recebi na minha vida, no meu ministério, e de acompanhamento com o pastor Paulo Mazzoni, foram totalmente gratuitos. E a nossa alegria é multiplicar isso, que a gente está expandindo o reino de Deus. Então, que Jesus abençoe todos os irmãos. Eu vou pedir ao Eldon. Eldon é um pastor que faz Bom dia, Paulo. Te ouvindo, Eldon. E você, por favor, ore por nós, ore pela vida. Eu fiz de tudo para a Karine orar, mas a tecnologia não está deixando ela orar de jeito nenhum. Então, pedir para o Eldon, amigão aí de muito tempo, faça essa oração por nós. E semana que vem, de novo, não deixe de participar da mentoria com o André, pastor André. Ele é da IPI, e vai ministrar sobre teologia e arte aplicada à espiritualidade. Bom, vamos lá, Eldon, por favor, ore por nós. Amém. Agradecer aí, Paulo, a oportunidade de participar desse grupo. Agradecer ao pastor Paulo também pela palavra maravilhosa. A sensação que eu tenho quando eu vou, pastor Paulo Mazzoni, à Central, estou aqui em Itaperuna, no Rio de Janeiro, eu sinto exatamente isso que o Paulo falou, a generosidade da igreja, impressionante. Como a Igreja Batista Central é generosa no sentido de compartilhar, né, gratuitamente, graciosamente, essa visão tão maravilhosa. Então, eu estou aqui em Itaperuna, em células, uma igreja pequena de 150 membros, Igreja Presbiteriana do Brasil, meus 3 presbíteros são líderes de célula, e graças a Deus o Senhor tem sido bondoso para com a gente. Então, muito obrigado, viu, pastor Paulo? A gente sente aí a influência da sua igreja aqui na nossa igreja aqui no interior do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã, obrigado pela oportunidade que nós temos todos de estarmos aqui conversando a respeito do reino. Não estamos aqui conversando sobre denominação, sobre religião, mas envolve o reino de Deus. E isso tem a ver com a gente, com cada um de nós. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor continue nos abençoando, nos capacitando, para que nós sejamos assim, pastores discipuladores, que nós possamos contemplar as nossas igrejas crescendo, dando muitos frutos para o reino do Senhor. Capacita a gente, Senhor. Ajuda a gente a vencer esse tempo difícil pelo qual estamos atravessando. E que no final de tudo possamos olhar para trás e ver os frutos, nos contentarmos com tudo aquilo que o Senhor tem feito e certamente fará no nosso meio. Muito obrigado. Obrigado pela vida do Paulo Emílio, a disposição do seu coração. Obrigado pelo pastor Paulo Mazzoni. Continue abençoando a sua igreja, o seu ministério, a sua família. Que ele continue sendo bênção, não somente aqui no Brasil, mas em todos os lugares, por esse mundo, como já tem sido
como já tem influenciado milhares de pessoas. Muito obrigado por esse momento. Nos dê um dia de paz, de alegria, de bênção em tudo aquilo que fizermos. Que nós possamos continuar vivendo sempre, em todo o tempo, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Paulão, muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo em seu coração. E o pessoal está pedindo aqui para mim o seu PowerPoint. Tá bom? Então, se você puder mandar aí no WhatsApp, eu vou... no meu WhatsApp. Vou mandar um link do Dropbox aí, que ele é pesado. Beleza. E aí eu encaminho para o pessoal, encaminho para todo mundo. Gente, libera o microfone aí para... até sexta, hein? Obrigado mais uma vez, Paulo. Um abraço, muito obrigado. Deus Amém. Deus abençoe, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, obrigado. Shalom, queridos. Deus abençoe Deus vocês. abençoe, Muito obrigado. Prazer vê-lo, pastor Paulo Mazzoni. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Obrigada, pastor Paulo Emílio. Um beijo no coração de vocês. Amém? Um abraço Amém. A todos. Valeu, gente. Tchau. Um grande abraço. Deus abençoe, pastor Paulo Emílio, pastor Paulo Mazzoni. Uma bênção. Deus abençoe.